Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Pensando Educação, que é um programa da OSCP Pira 21, que é desta organização, desta ONG, não é uma ONG, é uma OSCP, que pretende introduzir na cidade, ou desenvolver na cidade, o desenvolvimento sustentável a partir das mediações da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU está fazendo um empreendimento, uma programação muito intensa já há alguns anos, para que os países inteiros se envolvam nesse processo de inclusão social e nesse processo de um desenvolvimento que seja sustentável, num globo pequeno para a humanidade que hoje nele habita. No nosso programa de hoje, nós contamos outra vez com a professora Josiane, professora da Unimep, da língua portuguesa, que coordena o curso que forma professores. Por isso que ela é tão importante, ela tem vindo tantas vezes ao nosso programa, porque ela está ligada à principal área, eu diria assim, na formação das nossas crianças, que é o português, a língua portuguesa, e ela forma os professores para a língua portuguesa. Uma mulher muito criativa, uma professora bastante intensa, frequenta congressos, e ela é uma grande divulgadora de livros. E o nosso tema de hoje, né, professora Josi, ela foi convidada para pensar no processo de promoção do livro, no processo da divulgação do livro, que é um processo bastante simples e que pode ser desenvolvido em qualquer lugar, em qualquer instância. Professora Josi, bem-vinda ao nosso programa mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e vamos lá para o tema de hoje. Eu é que agradeço, professor Eli, estar aqui mais uma vez para poder falar aí de um assunto que me é tão caro, que é justamente a leitura e o livro. Tá? Acho que o livro ele foi se modificando aí ao longo do tempo e a relação que as pessoas têm com ele, e isso é preciso. Vamos dizer, há 30, 40, 50 anos atrás, o livro era um objeto silencioso. Ele estava nas suas prateleiras, nas bibliotecas. Tanto é que a biblioteca, a gente entrava, andava devagarinho para não fazer barulho, não podia, havia um respeito, era quase entrar dentro de uma igreja. Né? E havia sempre a figura um pouco estereotipada, né, do bibliotecário sério, mandando todo mundo ficar quieto, né, muito brava. Então, essa imagem, ainda bem, ela foi se transformando ao longo do tempo. E também a nossa relação com o livro, ela sai então dessa organização, né, de dentro somente das estantes, e ela passa então a ser uma relação mais próxima, vamos dizer, mesmo esse livro estando dentro das bibliotecas. Existe um grupo de professores no Rio Grande do Sul, e isso é louvável, devemos louvar o trabalho desses professores das federais lá do Rio Grande do Sul, que existe um grupo que estuda o que hoje se chama processo de mediação de leitura. Tá? Então, esse grupo lá no Rio Grande do Sul, eles têm uma produção farta. É uma pena que parece que a gente ainda fica um pouquinho descolado do sul do Brasil. Né? Os livros que são publicados lá parece que não chegam aqui, tem uma certa dificuldade. Então, esse material a gente encontra muito quando tem Bienal do Livro, que aí sim as editoras universitárias elas estão presentes e trazem esse material. E então, a literatura gaúcha, ou toda do Sul, não é só o Rio Grande, é muito rica. Pois é. Em poesia, em folclore e em textos. Né? Pois é, e a gente acaba esquecendo dessa literatura. Né? E esses professores, então, já têm uma produção farta no que eles chamam de mediação de leitura. Então, o que seria o processo de mediação de leitura? Ora, todo leitor ele pode ser um mediador de leitura. No que concerne a mediação? O que acontece com a mediação? Ora, à medida que eu leio um livro e converso sobre esse livro, falo com meus amigos, eu estou entrando no processo de mediação. A mediação nada mais é do que o partilhar de experiências de leitura. Esse compartilhar, ele pode estar inserido em diferentes espaços. Tá? Ele pode estar num espaço mais informal, que é o espaço
Eu, leitor, vou e converso com o meu amigo e vou dizer o que eu li. Ora, pode ser um cafezinho no bar. Um cafezinho, né? No bar, com chopp. Num caixa de supermercado. Isso, com a Coca-Cola, na fila do banco. Né? Ela tira um livro para ler. Ela passa a ler esse livro e, de repente, alguém tenta olhar que livro é e começa a conversar. Está sendo um mediador de leitura. Até porque, Josi, a gente sempre gosta de dizer das coisas que nos impressionam bem. Por exemplo, né, na segunda-feira, para os homens, né, aquelas jogadas de futebol mais ou menos excepcionais são comentadas, né, durante quase todo o dia. Ora, quando você chega a um livro que te empolga, um livro que mexe com você, é também ocasião para você dizer para os outros, nessas circunstâncias, né, da própria existência, aquilo que te empolga, aquilo que te impacta nesse texto. E é claro que se eu estou falando com paixão, eu estou falando de algo que eu gostei, de alguma maneira eu estou criando a curiosidade no outro, estou compartilhando a leitura. É evidente que a outra pessoa pode ler e não gostar ou não sentir a mesma coisa, mas isso faz parte do jogo, né? As pessoas, por isso que a ideia é partilhar uma leitura que é minha e agora ela passa a figurar aí numa conversa, numa discussão e a partir dela eu posso ficar ou não interessado nesse livro. Ora, essas professoras do Rio Grande do Sul que lidam a um grupo de pesquisa, né, com os processos de mediação de leitura, elas ampliam essa pesquisa na medida em que elas vão para os espaços diferenciados e ver como essas mediações podem ocorrer, de que maneira elas podem ser realizadas. E qual a intenção delas? Quer dizer, qual o objetivo desse processo? Um é pesquisar, ver como é que se dá efetivamente a mediação e divulgar, né? Levar então para os espaços essa discussão e fazer com que isso se amplie. Vamos pensar, evidentemente, um espaço natural de mediação de leitura, ou pelo menos deveria ser um espaço natural, é a escola. Claro. Né? Porque vamos lembrar que a grande maioria das nossas crianças só vão efetivamente entrar em contato com livros dentro da escola. Né? Embora haja aí livrarias, haja bancas de revistas, mas vamos lembrar que a maioria das crianças elas não são estimuladas, não têm acesso. O livro no Brasil ainda é um objeto de luxo, ele é caro. Né? As pessoas não têm o costume de levar as crianças às bibliotecas públicas, porque elas estão aí, são de graça. Nós temos aqui a nossa biblioteca municipal, tá? Mas não é comum, né, o pai e a mãe levar a criança para a biblioteca. Aqui o parêntese, Josi. Eu diria assim que uma das questões que talvez que a nossa fraqueza cultural como brasileiros é de nós não avaliarmos a coisa pública como algo pertencente à comunidade, ou pertencente a mim, pertencente à minha família. A biblioteca, sendo um espaço público, ela é nossa. Sim. É nosso patrimônio. Quer dizer, frequentar uma biblioteca é frequentar o teu espaço, como frequentar a igreja, como frequentar uma praça, um jardim, um banco. Quer dizer, é um espaço que deveria ser planejado, programado na família, uma passagem de quando em quando, até bem mais quando do que não, né? Da família toda, para conhecer um pouco a operação da biblioteca. A biblioteca é um tesouro, né? Que eu diria assim, pouco utilizado. E é nosso, um espaço público. Nós estivemos há alguns anos na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, que também vale a pena, né? Vale a pena fazer um passeio a São Paulo. Vamos à Biblioteca Mário de Andrade, que tem um dos grandes acervos do Brasil, de livros raros e tudo mais. E nos deparamos com uma cena que até pedimos licença, a gente pode fotografar. Era uma família, pai, mãe e filho, dentro da biblioteca, o pai e a mãe sentados junto com a criança, lendo junto com eles. Então é uma atitude muito simples, que é uma atitude de mediação de leitura. Sim. Pai e a mãe, todo mundo sentado lendo. Né? A nossa biblioteca tem um espaço, tem um jardim ali próximo, por que não sentar no jardim, ler com os livros, ir à Rua do Porto, sentar, ler. Então, o espaço da leitura ele pode ser qualquer espaço. Ele não precisa necessariamente ser um espaço formal
da biblioteca ou da escola. Ou da escola, né? Mas é nesses ambientes que vamos dizer que o professor, então, ele seria, de alguma maneira, um dos grandes mediadores dessa leitura. Por isso que todo professor precisa se apresentar como um leitor. Bom, primeiro ele tem que ser mesmo um leitor. Ele tem que ser um leitor. Até porque, eu diria assim, é uma riqueza. Este hábito da leitura é um dos processos baratos, eu diria a você, considerando bibliotecas públicas e acesso de livro em bibliotecas, é um dos mais baratos processos de enriquecimento. É uma viagem que você faz, sem pagar avião, sem pagar hotel, né? É uma viagem que te leva a mundos e a experiências únicas. Pois é, uma grande descoberta, né? Então, esse conceito de mediação, ele começa a se consolidar, né? E ele passa, então, a permear, vamos dizer, o próprio espaço da biblioteca, vamos dizer, o bibliotecário também, ele é um mediador, ele precisa ser um mediador. Claro. O atendente que está ali na biblioteca, ele é um mediador, né? E todo mundo que lê um livro pode ser um mediador, a partir do momento em que ele se dispõe a pensar esse livro, a discutir esse livro, seja com quem for, seja com um amigo, seja com 10 amigos, seja no ambiente familiar, seja onde for, ele passa, então, a ser um mediador. Agora, é evidente, então, que há graus, vamos dizer, de elaboração dessa mediação. Bom, eu diria a você, esse conceito da mediação da leitura é um conceito fundamental. Nós estamos, então, nesse programa de hoje, tentando explorar, né, esse processo, agora com exemplos possíveis, né, de organização dessa mediação da leitura, mas nós estamos agora chegando ao nosso intervalo. Vamos, então, fazer uma rápida pausa. Fique aí, que voltaremos no momento. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. abrace essa causa. Assine. Olá, foi legal ter nos aguardado neste pequeno intervalo, porque nós estamos hoje entrevistando a professora Josiane de Souza, professora de língua portuguesa, que está tratando de um tema da maior importância, porque é um tema universal, que é a mediação da leitura, o leitor como mediador de leitura. Nós estamos, então, verificando o que significa este conceito e agora, professora Josi, vamos trabalhar possibilidades, né, de organização efetiva desse processo de mediação. Temos experiências concretas, organizadas? Eu vou dar um exemplo aqui, que nós realizamos aqui na Unimep, no curso de Letras Língua Portuguesa. Já há uns 4 anos, organizamos 2 mediações de leituras oficiais, né? Evidente que as mediações são de diferentes ordens, né? Então, dentro de um curso de letras, língua portuguesa, a mediação ela é constante, né? Nas diferentes disciplinas. Dentro do conselho do curso, decidimos organizar 2 momentos específicos, né? Um por semestre, para que o aluno nosso reconheça esse processo, ele pense um pouco no mecanismo, ele vai ser um professor, e ele possa realizar mediações diferenciadas dentro das escolas onde ele vai trabalhar. Tá? Perfeito. Então, como é que fazemos isso? Ora, um professor de língua portuguesa, ele precisa conhecer clássicos da literatura universal. Ele não pode somente se restringir à literatura de língua portuguesa. E é evidente que em um curso, né, de 4 anos de duração e uma literatura tão vasta, nós não conseguimos inserir todos os autores que deveríamos. Claro. E fazer com que ele se aproxime de alguns
que são mais difíceis até deles se aproximar. Tá? Então, o que é que decidimos? Realizar mediações de leituras oficiais, uma por semestre, que são mais elaboradas, mais trabalhosas. Então, vou dar um exemplo. Já fizemos a chamada Uma Noite, então colocamos Uma Noite em Roma com Virgílio. Então, essa é a entrada para a gente. Mas então, o Virgílio é um clássico dos clássicos. Pois latim, como né? é que ele vai se aproximar da Eneida? Tá? Então, qual que era a ideia? Fazer, então, essa mediação intitulada Uma Noite, né, em Roma, com Virgílio, Uma Noite em Moscou, com Dostoiévski, Uma Noite em Paris, com Proust. Então, a cada semestre a gente escolhe um autor clássico e faz essa chamada Uma Noite. Então, primeiro passo, elaboramos um banner que vai ter um texto na língua original do autor, tá? Para que ele veja o texto, né, nessa língua original, com uma imagem emblemática do evento, e chamamos esse banner de porta. Essa porta é colocada na entrada do salão, onde vai ser realizada a mediação. Ela é simbólica, é no sentido, você vai abrir a porta agora para conviver aí por 2 horas, né, com este autor, este lugar em que ele está. Ora, se eu quero ambientar e pensar o lugar e o autor, então há todo um processo inicial de inserir imagens, né? Sejam cinematográficas, sejam de quadros, para que ele vá sentindo o que é, então, o que era Roma, né, do Virgílio, o que é a Moscou, de Dostoiévski. Né? E a abertura do evento, normalmente, ela é sempre feita com música e uma dança. Né? A dança do próprio país. Do próprio país. A ideia é a seguinte, a leitura, ela mobiliza todos os nossos sentidos. A ideia, então, é que ele presencie, é evidente que há uma pessoa, um professor organizador, ele organiza isso, é ele que vai tomar conta da mediação, mas a ideia é, quando eu leio Dostoiévski, eu entro no mundo de Dostoiévski. Quando eu leio a Eneida, eu entro no mundo de Virgílio, que tem a ver o quê? Com imagens, com sons. Né? Nessa noite do Virgílio, fizemos também Homero, fizemos uma noite na Grécia com Homero, então colocamos leituras em grego antigo para ele ouvir a sonoridade. Né? Isso é importante, porque eles ficam atentos, né? Pensando, mas que língua é essa em que esse autor escreveu? Que imagem, o que toma a imaginação desse autor e que nos traz no texto. E aí sim, então, passo a passo, começamos então, visual, com a dança e música, depois passamos para ouvir essa língua, trazer alguns detalhes da língua, né? Vamos pensar, o nosso aluno, mesmo nosso aluno de letras, língua portuguesa, ele não ouve o grego antigo a todo momento, não ouve. Vai raramente ouvir. Tá? Então, nós aproveitamos, fazendo uma pesquisa, onde é que nós vamos conseguir o grego antigo? Então chegamos a um site português que faz traduções e coloca a tradução do grego e depois o poema. Então, isso também envolve um enriquecimento para quem está organizando o evento. Porque isso hoje em dia, com a internet, é muito você fácil. tem acesso a todas as línguas. Pois essa é a maravilha da internet, claro, que as pessoas às vezes esquecem e usam mais vamos dizer, as bobagens do que propriamente aquilo que é efetivo. Tá? Então, vamos passo a passo, fazendo com que, sensibilizando, então, essa pessoa que está ouvindo a mediação, para, por último, chegarmos ao texto. Aí é escolhido um trecho, é feita a leitura, há uma discussão, as pessoas que participam, elas participam efetivamente, elas podem perguntar. E esse texto é texto é um pedaço de uma obra que, de certo modo, vai estimular uma boa parte daqueles participantes, né, do processo
a tentar chegar a esse texto, a esse livro. Por isso a ideia da porta. Você adentrou o texto. Tá. Né? E agora você pode caminhar pelo texto. Você sabe que essa é uma belíssima sugestão para as nossas escolas públicas, porque esse programa pretende, de certo modo, estimular, né, processos novos, possíveis para a escola pública, organizar-se nas nossas escolas processos parecidos, claro que adaptado à própria realidade das crianças, da idade delas, né? Seja um ensino médio um pouco mais madura, seja a escola elementar, quer dizer, o início do processo, mas organizar-se então de uma maneira lúdica, de modo que a criança veja na mediação do texto um imenso prazer. E aqui nós sempre colocamos em inscrição, né, a participação das pessoas, e é muito interessante, porque as pessoas mostram um desejo grande de participar. Pode trazer pai, pode trazer mãe, pode trazer namorado, pode vir o pessoal. Mas então, peraí, público. Então quer dizer que nesses programas da Unimep podem vir professores da rede? Sim, podem. Como é que eles ficarão sabendo? Já tivemos a presença aqui de alunos da escola aqui de Rio das Pedras, que os professores trazem. Nós sempre anunciamos no site da Unimep, está o dia, ainda não marcamos a data deste semestre, mas sempre está ali atento a essas datas, que serão sempre bem-vindos. E fica aí a sugestão para todos que nos estão acompanhando hoje, que vocês fiquem atentos ao site, quem tiver interesse, vale a pena conhecer essa experiência, porque a própria universidade é um espaço público e aberto. E para coroar o final da mediação, as pessoas são convidadas a degustar um prato do país. Olha, que lindo. Então, ao final, há um prato específico do país. Como é que você organiza isso? Como é que você consegue essa cozinha para fazer esse prato? Quando é possível, eu mesmo acabo fazendo prato. Vou lá pesquisar, eu gosto de mexer na cozinha, eu faço o prato uma degustação, e trago. Quando não é possível, nós utilizamos aqui as pessoas aqui da própria galeria da Unimep, que ajudam, colaboram e trazem os pratos, fazem os pratos. E também sorteamos livros do autor que foi tratado naquele momento. Então, a pessoa, evidente que gostaríamos de dar um livro para cada pessoa participante, mas isso não é possível, mas sorteamos esses livros. Então, a pessoa ela fecha essa mediação, ela tem, então, a experiência sensorial completa, né? E dizer que o livro é essa experiência. Desde a entrada no salão, com esse pôster que vocês organizam, esse banner, ouvindo músicas, quem sabe vocês até põem danças, né? Sim. Danças. Tivemos o começo do ano, nós tivemos uma noite em Buenos Aires com Borges, tivemos o casal dançando tango. Poxa vida, então vocês têm a música, tem a dança, vocês têm as cores, imagens dessa cidade ou desse local que vocês estão olhando e concentrando. Vocês têm a leitura da língua, né? Que também tem o seu sabor, né? Quer dizer, a linguagem original daquele autor. Vocês têm depois a degustação de comidas daquela comunidade. Quer dizer, é fascinante, José. Eu acho que imagina se nós conseguíssemos criar, né, na cidade de Piracicaba, uma rede que fosse mais ou menos programada coletivamente para esta imersão em alguns autores que fossem significativos, né, para as idades que nós estamos falando, nossas crianças, o que seria de enriquecimento um processo como esse? Inclusive a merenda, o dia, né, o dia da merenda seria uma imersão né, naquele autor, fosse o Nordeste, fosse Portugal, fosse o que fosse, né? Nós conhecemos o mundo pelos sentidos. Claro. Não tem como. Claro. Então, por isso a ideia de que o livro pode e faz isso, mexer com todos os nossos sentidos. Então, o livro não é estático. Então, basta que o leitor se disponha à experiência. Quando o leitor se dispõe à experiência, ele está percorrendo todo esse processo sensorial. Claro, né? Claro. Ele está percorrendo. E eu diria, eu insisti nesse programa, comparando a leitura de uma obra, não precisa ser uma obra clássica, mas diria assim, a leitura de uma obra com uma viagem, né?
você entra naquele mundo, você organiza aquele mundo na sua imaginação, que é uma riqueza, você está exercendo, né, a sua própria criatividade e você viaja. De graça, né? Primeiro que você pague R$30 um livro, não se compara. Não tem preço. Esse é um preço. Essa experiência. Tá? E isso acaba ficando, permanecendo com os nossos alunos. Fizemos uma vez a noite com Proust e as Madeleines, e até hoje há ex-alunos que entram em contato comigo e dizem, e as Madeleines? Né? Então as Madeleines ficaram aí emblemáticas como memória, que realmente são, né, no livro do Proust. Então acho que é isso, é uma experiência que esses alunos depois eles não esquecem, e eu tenho certeza que eles vão buscar promover isso para os seus alunos. E não precisa de ser necessariamente um evento desse porte, porque a mediação, como nós começamos o nosso programa, ela se dá também. Sim, né? ela até no salão de barbeiro, no salão ela... de beleza, ela se dá no cotidiano, quando você, interessado no que você está lendo, você começa então a repartir, né, esta leitura com as pessoas com que você está em contato, amigas ou não, né? É um pouco também que nós fazemos no programa Educativa nas Letras, né? O Educativa nas Letras também é esse o objetivo. Então, à medida que nós lemos trechos dos autores, comentamos e falamos, é essa mediação feita aí através do rádio, né? E a ideia de que alguém que está ouvindo vai ficar com vontade de procurar esse autor. Fica aí o convite, o programa que foi agora mencionado, né? De literatura que a própria Josi se envolve, fica logo em seguida ao nosso programa, fica um pouquinho mais nesta rádio e você vai ter a oportunidade também de fazer esta mediação. Nós tivemos o prazer hoje de ter conosco uma professora muito criativa, muito competente, uma professora Josiane. Eu sou testemunha, porque eu acompanho há mais de 20 anos, né, o seu trabalho, que vive e tenta estabelecer contextos específicos para estimularmos, né, aquilo que é um prazer, o aproximarmos de um livro, de uma leitura, desse mundo encantado da literatura. Muito obrigado, professora Josiane, e nós insistimos que esses programas Pensando em Educação estão no site da Unimep, você pode ter acesso a todos os programas por esse site, é o www.tvunimep.com.br, www.tvunimep.com.br ou por e-mail para informações ou participação tvunimep@unimep.br. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa.